Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos. Eu quero hoje trazer aqui para o canal algo interessante que eu já percebi há algum tempo, que é a apresentação de Paulo quando ele começa a escrever as cartas, né, que o Espírito Santo do Criador lhe concedeu sabedoria para que escrevesse. E ele começa sempre deixando claro o porquê que ele estava escrevendo essas cartas. É bem interessante porque ele começa se apresentando e ele se coloca como servo, servo do Salvador, aquele que veio salvar a humanidade de sua dor. Se hoje estamos em choro e ranger de dentes é porque não demos crédito à sua palavra. Muitas pessoas estão dando crédito à palavra de homens que se beneficiam das palavras do Salvador, mas não de fato as palavras dele. Ele disse que o Pai enviaria o seu Espírito Santo para ser o nosso guia, o nosso Pai, mas poucas pessoas querem de fato ser guiadas pelo Espírito Santo do Criador. Elas preferem levantar homens que falem o que ela gosta de ouvir. Aqui Paulo se apresenta como servo do Salvador, alguém que creu na mensagem, que acreditou e se tornou escravo dessa mensagem. E ele fala aqui que ele foi chamado para ser apóstolo, preparado então para levar essa mensagem adiante, que é o Evangelho do Criador. É interessante porque aqui, e não só nessa abertura de Romanos, mas em todas as cartas que Paulo inicia, ele sempre se coloca como apóstolo, né, do Salvador. Apóstolo, por algum tempo eu li essa palavra e ela me parecia uma palavra assim, que não trazia uma revelação, mas ela tem uma revelação. Aqui, ó. Após tolo. Após tolo. Eu fui pesquisar o que significa tolo. Tolo significa alguém que está em trevas, que está confuso. E a gente vê que Paulo, após se tornar servo, quando fala de Jesus Cristo, é porque tentaram encobrir. Mas ele se tornou servo da mensagem. Colocaram aqui esse ídolo para que as pessoas não entendam que é a mensagem, é o que saía de sua boca que salva. O Espírito Santo do Criador. É por isso que ele foi derramado depois ao restante da humanidade, para salvar a humanidade. Mas homens maus, que pegaram a vinha, que tomaram a vinha à força, esses homens deturparam a mensagem. Eles mesmos não aceitaram a mensagem. Então eles, deturpando ela, conseguiram fazer com que a humanidade continuasse servas, não da mensagem, mas do que esses homens dizem, porque quando as pessoas vão através desses homens buscar a mensagem, eles trazem a mensagem conforme eles acreditam, conforme eles pensam, e não de fato como ela é. Paulo, servo da mensagem, se tornou apóstolo, não mais tolo, mas alguém que agora encontrou a luz. E a luz está em nós, através do Espírito Santo do Criador que foi derramado sobre toda a humanidade. Mas se a humanidade descobrir isso e entender isso, e começarem a se consertar uns com os outros, começarem a deixar de serem religiosos, idólatras, para de fato obedecerem ao invés de sacrificarem, aonde fica o lucro dos mercenários? Então é necessário colocar que apóstolo foram apenas 12, que apóstolo, né, apesar de alguns hoje se intitularem apóstolos, mas para mim são mais tolos do que os outros, porque deturpam toda a mensagem, não trazem a clareza do evangelho para as pessoas, então para mim ainda são tolos. É só um título. Paulo não tinha um título. Paulo de fato deixou de ser tolo para ser apóstolo, alguém que após encontrar a luz, que é a mensagem, encontrou a luz e deixou de ser tolo. Que você também possa deixar de ser tolo
para ser um apóstolo. Todos aqueles que deixam de andar em trevas porque encontraram a luz, conseguem entender a vontade do Criador, todos esses se tornam apóstolos aos olhos do Pai. São pessoas que estão aptas para levar o evangelho do Criador a todos aqueles que estão em trevas ainda, que estão tolos ainda. O desejo do Pai é que todos se tornem apóstolos, que deixem de ser tolos. Não para ter um título, onde você ganha um salário sendo apóstolo, mas que você seja um apóstolo pelo fato de ter saído das trevas, não ficar mais em trevas, sendo guiados por qualquer vento doutrina. Porque uma pessoa que está em um quarto escuro, ela não sabe para que lado está ainda. É como um cego, é o mesmo exemplo que a Escritura fala dos cegos. Aquele que encontra a luz, abre os seus olhos, sai da escuridão e aos olhos do Pai se torna um apóstolo. Assim como os discípulos que saíram das trevas, enquanto não tinham encontrado a luz, pescavam a noite toda e nada conseguiam. Mas após encontrar a luz e se tornarem apóstolos, deixarem de ser tolos agora, toda vez que jogavam a rede, eram milhares e milhares de peixes que eles pegavam. Não mais agora peixes literalmente, mas homens, almas que foram fisgadas pela isca, pela mensagem, pelo Espírito Santo do Criador que neles havia e que eles conseguiam passar para as pessoas essa mensagem que liberta, não escraviza, mas liberta as pessoas para serem guiadas pelo único e verdadeiro pastor, que é o Espírito Santo do Criador, aquele que estava nos profetas por medida, que habitou o Salvador sem medida e que depois foi derramado sobre toda a humanidade para que todo aquele que crê possa se salvar. Que crê no quê? Na mensagem. Que você possa ser servo da mensagem. Que o Eterno abençoe sua vida. Eu creio que você sabe qual é a mensagem. Se você sabe qual é e prefere buscar a homens para te dizer, é porque você não quer ser servo da mensagem. Porque a mensagem pura, ela nos escraviza nela. Não conseguimos mais sair dela. Não conseguimos mais agir com segundas intenções. Não conseguimos mais andar em trevas. Lembra que João fala? Aquele que está ligado ao Pai anda na luz, não anda nas trevas. Quem é escravo da mensagem vive na luz. Não tem nada escondido, não tem nada obscuro. É o que é, assim como o Papai do Céu. Eu sou o que sou, passamos a ser também assim como Ele o é. Que o Eterno abençoe grandemente a sua vida.